Bom dia, amigos e irmãos. Hoje estamos no dia 14 de janeiro de 2021 e continuamos com o nosso estudo no Evangelho. Hoje continuamos no capítulo 5 e com a graça de Deus, estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana. Agora vou fazer oração, depois a gente vai ler uma mensagenzinha e depois a gente segue para a leitura do nosso capítulo de hoje. Vamos então fechando os nossos olhos. Quem trouxe água, deixa aí do ladinho que os Espíritos purificam a nossa água também. Vamos respirar fundo para entrar em conexão com este momento e deixar todos os barulhos da mente e do coração um pouquinho de lado. Vamos pegar essa meia horinha para a gente conseguir olhar para dentro, nos conectar com o Criador, que é o nosso exemplo de vida, com os nossos mentores, com os espíritos de luz que estão aqui todas as semanas acompanhando esse estudo, para que consigamos a conexão direta entre a nossa mente e a nossa alma. Agradecemos uma vez mais a oportunidade de poder estar fazendo esse estudo, gravando. Agradecemos também a presença dos nossos mentores que estão aqui, dos nossos amigos espirituais. Agradecemos a presença de todos que estejam assistindo hoje esse estudo. E pedimos que tenhamos força para continuar. Que tenhamos auxílio para abrir os nossos corações e nossas mentes cada dia mais. E nessa vibração de amor e de paz, de tranquilidade, pedimos aos nossos amigos, amorosamente, autorização para fazer o nosso estudo do Evangelho no lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos para a nossa mensagenzinha. Vamos à leitura da nossa mensagem. Mensagem hoje de Emmanuel. Essa aqui. Ah, ok. Essa aqui de lado? Essa aqui, Senhor. Então vamos para a nossa mensagem. Senhor, inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Que em poucas linhas, né? A gente não fala grande muito sobre isso, de né? Jesus. Mas muitas vezes nossas exigências não são somente com os nossos pais ou com os nossos maridos, namorados, né? Nós também, muitas vezes, temos esse tipo de exigência com os amigos. Quando né? a gente então, é está bom preso prestar nessa atenção. postura infantil, né, sem maturidade, a gente exige todo mundo, né? Sim, tem gente que exige exclusividade de amizade, né? Dá mais do que pode, depois acha que tem que ser recompensado. Sentimento de posse muito grande, né? Fruto das nossas inseguranças. Eu acho legal que aí nessas pequenas... Emmanuel é fantástico, né, na síntese. Nessas pequenas linhas, nessas poucas linhas, resume muito do estudo psicológico, né? E do ensinamento de Jesus, obviamente, que não tem psicologia maior do que a do Cristo, no sentido de você aceitar e de você respeitar ao outro e a si mesmo na conjuntura daquilo tudo, né? Que a gente ainda vacila tanto. Sim. Vamos lá, então. Hoje continuamos o capítulo 5, que é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Na verdade, atribui-se a maior parte dos casos de loucura à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Se, pela maneira como o espiritismo
o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reverses e as decepções que o levariam ao desespero em que outras circunstâncias. É evidentemente que esta força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos choques que o teriam abalado de outra forma. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos aqueles que ocorrem por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz somente um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele somente se desespera se não vê o termo de seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, a solução está na morte. Nada esperando, ele acha natural, até mesmo lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, enfim, as ideias materialistas, em sua palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a fraqueza moral. E quando vemos homens de ciência que se apoiam na autoridade de seu saber para tentar provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se estão infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matarem? O que eles poderiam dizer para mudar-lhes a ideia? Que compensação poderiam oferecer-lhes? Que esperança poderiam propor-lhes? Nada além do nada, do que se pode concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale nele atirar-se logo do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, como o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio. E aqueles que nela se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, muda-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em outras condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que afastam naturalmente a ideia de suicídio. É, em suma, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, um outro resultado analogamente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua posição infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, lei que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, mesmo o sofrimento temporário, em lugar do eterno, não é por isso menos terrível. E a sua natureza faz pensar a quem quer que seja tentando a partir deste mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, então, por contrapeso ao pensamento do suicídio, muitos motivos. A certeza de que uma vida futura na qual ele sabe que será mais feliz, quanto mais desditoso e resignado houver sido na Terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário àquele que esperava, que foge de um mal para cair em outro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, matando a si próprio, chegará mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição,
que espera lá reencontrar. Disso resulta que o suicídio somente lhe trará decepções, pois é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas pela ótica do suicídio, percebe-se que a lógica de uma conduz a ele, quando que a lógica de outra o evita, o que está confirmado pela experiência. Esse é um capítulo porque nós não falamos sobre isso geralmente, né? As pessoas, o suicídio é quase como a morte, né? Acho que é pior que a morte até, quase um mito, não se fala sobre isso. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai criar consciência e mais poderemos ajudar as pessoas, né, que estão passando por isso, porque eu acredito que muitos, quase por dizer quase todos, né, em algum momento já pensaram nisso. E não tem nenhum problema entre pensar, porque entre pensar e agir, temos que entender que existe um abismo ali, entende? Então, quanto mais a gente... Mito está com o áudio em silêncio. Quanto mais a gente der abertura para falar sobre o assunto, mais a gente consegue chegar naquele coração ferido e tentar entregar essa luz do espiritismo, né? Para que essa pessoa possa ser consciente da situação. É muito do que a gente fala sempre, né? A maturidade, porque nós, quando estamos aqui na vida, a gente não aprendeu o desenvolvimento dessa maturidade moral, né? Então, quando a gente se confronta com algum desafio, infelizmente a gente não é educado, como a luz do Evangelho, para o enfrentamento daquela dificuldade. Então, a gente entra num desespero, como se aquela dor precisasse, né, ser extinta. E essa pessoa, ela não acredita, porque existem dores muito profundas, que a dor, eu gosto de dizer, a dor psicológica, ela é uma dor terrível, embora você não localize no corpo físico através de exames médicos, mas ela se sente no corpo físico. E dores enraizadas, né? Que às vezes a gente não encontra explicação aqui e agora para aquilo, né? E que está ligada àquele passado espiritual, né? Que está ligada àquilo que nós sofremos, àquilo que nós infringimos, àquilo que nós fizemos a nós mesmos. E a pessoa que não tem essa base moral de sustentação da sua própria força e da necessidade de ultrapassar os desafios, veja, é como uma infantilidade mesmo, mas é uma infantilidade que a pessoa não percebe. Então, ali, óbvio que a gente entra num mecanismo de fuga, né? E aí o mecanismo de fuga de uma coisa primordial, né? Presenteada por Deus, que é a vida. E aí é como o texto fala, o espiritismo, eu conheço muita gente, né, durante o trabalho no movimento espírita e até no trabalho terapêutico, pacientes e pessoas que trazem arraigada, né, essa ideação do suicídio e que dizem, eu não me suicido porque eu sou espírita, eu sei a desgraça que vai ser depois, né? Então, você vê essas palavras que o Evangelho está dizendo, né? Que é quando todos forem espíritas, né, isso não vai mais acontecer. E eu não entendo isso no termo religioso, até porque Kardec não criou uma religião, ele criou uma filosofia, né? Então, imagina, quando todos tiverem o pensamento da verdade mortal, né? Que para mim pouco importa se tu vai chamar de espiritismo, se tu vai chamar do que quiser, mas na hora que você tem o conhecimento da verdade, de que a morte do corpo físico não existe num sentido de morte, né, completa. E eu acho legal que ali no texto ele fala também das pessoas que pensam que vão morrer, né, e acham que vão ali encontrar seus parentes, que vão encontrar seus amigos, e as consequências daquele ato na própria consciência, na própria vibração, a gente conhece, né, através dos livros, do próprio filme de André Luiz, que é um suicídio inconsciente, Nosso Lar,
Que você vê que ele diz assim, não haverão mais suicídios conscientes, mas inconscientes eles deixarem aberto, viu, mano? É, Porque no nosso nível, né, vê como eu digo assim, conheço várias pessoas, pacientes que chegam e dizem, não me mato porque eu sei o que eu vou passar. Não é uma pessoa só não, tá? Muitas. Ou seja, o conhecimento da verdade como um freio pelo próprio medo, né? Mas já um freio, porque pior seria se aquela pessoa, né, perdida nessa inconsciência profunda, colocasse fim à sua própria vida, porque aí tem as consequências, que nem diz lá no texto, não é para sempre, né, o inferno eterno, mas não quer dizer que não seja muito difícil. exato. O que o Espiritismo trouxe, para mim, pessoalmente, foi a perda da dimensão só dessa existência, né? Então, como aquela pressão de ter que fazer tudo agora ou nunca, né? Isso desapareceu no momento que eu conheci o Espiritismo ou esta filosofia, que é a vida continua, né? Tu vai ter outras oportunidades. Então, se o sofrimento dessa encarnação tá difícil, saiba que ele é temporário. Ele vai passar, né? E hoje nós temos o auxílio de livros maravilhosos de Joana de Ângeles que foram escritos por Divaldo Franco, quer dizer, psicografados por Divaldo Franco. Tem quantos livros já são? 11 a literatura que a Joana deixou, que o Divaldo... Não, só a série psicológica tem 16, mas é só a série psicológica, são dezenas. Fora os que Divaldo escreveu através de Emmanuel. Ah, Então, assim... Emmanuel é a psicografia do Chico. Desculpa. É. E Divaldo e Joana. Nós temos hoje uma biografia imensa para a gente começar o nosso processo de entender da onde vêm essas dores, o que elas são, e parar de nos culparmos sobre ela. Ela existe, ela está ali. Não importa, porque muitas vezes a gente diz, putz, mas eu tenho tudo, né? Porque a gente olha para o lado e diz, bah, eu tenho mais que esse, mais que aquele, e eu não estou feliz. Gente, tá tudo bem. Talvez nós não viemos ainda nessa encarnação para entender o que é ser feliz. Porque o que é ser feliz, no meu ponto de vista? É ser satisfeito com o que se tem. Nós temos a maturidade de ser satisfeitos com o que temos hoje? Não Raras sei, vezes, raras vezes. né? Só quando não mexe em algo que você, né? Só quando vai tudo bem, né? Então, saiba que essa dor, a gente pode tentar trabalhar ela para entender ela, né? A gente não precisa ficar se punindo mais do que já está, né? Porque eu acredito que a gente entra naquele looping, né? Eu tenho uma dor, eu não sei de onde é que ela vem, daí eu me culpo, daí eu entro mais naquela dor, na culpa, né? Eu agrego àquela dor uma culpa, e aí eu vou indo, lá embaixo eu não sei como sair daquele túnel, né? Então, nesse caso, o espiritismo seria um auxílio para a gente começar a subir desse túnel, botar a cabeça para fora e respirar, né? Não é que a dor que temos vai desaparecer, ela simplesmente vai ficar mais consciente. Porque muitas vezes são dores profundas, né? Que vêm de um passado muito remoto, onde a gente faliu muito. E tem o que a gente estudou aqui também, né? As dores que a gente causa hoje, né? Não só aquelas do passado, mas também as frutos que são fruto da ação presente. Mas essa coisa do suicídio e da loucura, né? E ela é muito vinculada ao materialismo, como fala bem o texto. Então a gente pensa só que é o bem-estar, né? A conquista exterior, e a gente não consegue compreender a dor profunda da alma. E a pessoa ela vai perdendo o sentido da vida. A gente vê muito isso, né, em crianças. A criança, quando ela está. Eu lembro de recentemente uma mãe que me procurou para um processo, um filhinho de 4 anos, porque ela disse que estava desesperada, porque cada vez que ele era ali confrontado no que ele desejava, ele dizia: Eu quero morrer, eu quero me jogar da janela, né? Então, veja, a alma, né? Aquela alma ali na criança, você tem a oportunidade de ajudar, que existe o sofrimento, aquela criança ali está sofrendo, mas ela também
está, de alguma forma, querendo dar só um sinal, dizer, olha, eu não estou aguentando essa dor aqui, né? Alguém me ajude a lidar. Em geral, né, você falou bem lá no começo, em geral ninguém fala. E a gente não ajuda aquela criança a se conscientizar. Olha, você está passando, mas vai já, você está sentindo isso por causa disso, né? Você está vendo? É porque ali você não conseguiu o que você queria, né? E aí você entrou num desespero, porque é desde pequenininho que a gente manifesta, né? Os, acho que Joana fala, todos os espíritos, né, de estudo da nossa doutrina falam da importância da gente observar desde que a gente nasce as nossas más inclinações, né? As nossas tendências adoecidas. E aí, quando a gente vê, por exemplo, uma criança com essa manifestação, se a mãe tiver, imagina que a mãe tem só medo, né? Como eu estou dizendo, a gente está pegando um adulto doente, mas aquilo ali é uma doença do espírito, né? É uma doença que já vem sendo manifestada desde que a pessoa nasce, desde que nós nascemos, essa doença é manifestada por sinais. Se eu não tenho maturidade, eu nem toco no assunto, eu fico desesperada, né? Eu não vou explicar àquela criança E aquilo ali ainda que é Ave peço para aquela Maria. criança nunca mais mencionar aquilo, né? A primeira coisa Não que eu fala faço isso, mesmo sim. é: pare de falar isso, menino, castigo. E então aquela criança não entende, né? Se culpa, não entende porque ela sente realmente aquela vontade, né? Não é bem ela quer, não é a vontade de morrer em si, é já a manifestação da dor psicológica e a falta de capacidade daquela criança, que ali tudo bem, o ego está sendo formado, né, para o enfrentamento daquela dor psicológica. Por isso que o desenvolvimento moral, ele é um desenvolvimento para o espírito, que as nossas crianças precisam, né, ter ao seu lado pessoas com condição de ajudar a entender aquilo ali e que aquilo passa, né? A criança muitas vezes, ou nós, é porque a gente é o reflexo daquela criança, né? Então, hoje a gente tem os comportamentos mais mascarados, mas interiormente muito parecidos. Por quê? Porque de alguma forma nós não nos ajudamos ou não fomos ajudados. Por isso que eu acho bacana quando esse texto fala do espiritismo como esse presente. Por quê? Porque você vai poder, né, orientar. Eu lembro de um filho meu pequenininho, tinha todos os meus filhos, de algum momento já fizeram isso. Eu creio que eu também tenha feito. Quando criança, não tenho uma memória muito viva, mas tenho memória de adulto. Na hora que entro num complexo brabo, né? Lembro de recente entrar na dor profunda, aquela dor resgatada ali por alguma questão não trabalhada, e aí eu ali fui analisar, porque entrei, era eu quero morrer, né? E chorava e dizia, eu quero morrer, eu quero morrer. Então, lembro até de dar vazão, porque a gente pode botar máscara, né? Eu, como estudo esse babado o tempo todo, né? Faço autoanálise o tempo todo. Então, eu fui estudando, eu disse, mas que... Aí era dizendo, eu quero morrer, e pensando, mas olha, né? Ao mesmo tempo, era dentro daquela crise, fazendo autoanálise. Ou seja, aquela frustração ali está pegando num ponto que você não sabe lidar, é um ponto de crescimento. O espiritismo tem esses momentos, né, que a gente fala, e tem pessoas que, diferente disso, elas realmente, né, têm uma vida voltada para esse desejo de morrer. É um adoecimento muito grande, né, um sofrimento muito imenso. Imagina, e eu paro de pensar só porque eu tenho medo da verdade, né? Eu vejo o sofrimento através dos livros que a gente lê, né? Tem Memórias de um Suicida, lá da Ivone. Então, você começa a ver o quanto aquele espírito que faz aquela escolha vai precisar lidar, porque não tem fato, você fez aquilo ali. É que nem quando a gente erra, né? A gente erra, eu não posso ficar preso na culpa, como falou você, mas eu tenho que ter autorresponsabilidade por aquilo que eu errei. E quando eu cometo um suicídio, atento pela minha própria vida, tem várias consequências, né? A energia vital que não estava esgotada, você que vai ficar preso àquilo ali. E eu acho que quem sofre, né, desse tipo de fixação mental, que sabemos que pode ter obsessão também, né? Os espíritos, muitas vezes, na tentativa de uma vingança, se aproveitam dessas matrizes mentais, né? Tem muito isso nos livros do Divaldo, com o Manuel Filomeno de Miranda, a gente vê muito.
Então, essas fixações mentais, tentando te direcionar para a morte, tentando te direcionar. Então, é um trabalho que, quando a gente conhece a verdade pelo Espiritismo, começa a se frear, que seja pelo medo, né? Mas esse medo trabalhando para um despertar de consciência, para que a pessoa tenha tempo, né, de trabalhar pelos seus valores. Inicialmente seria pelo medo, e depois a gente vai adquirindo consciência, e depois maturidade, e depois aquilo se torna uma verdade, né? Então, eu vejo que quem não souber hoje, né, lidar com as suas dores, que seriam as causas dessas dores, vai ter que lidar com a consequência disso. A gente não tem como fugir. Por isso que o suicida diz, por que eu vou me suicidar? Porque eu vou acabar com essa dor. Não, não vai, na realidade, né? Tu vai ter que lidar com a consequência daquele ato, né? E essa dor, ela vai perdurar na alma, lá no além, né? Vamos chamar de além. E depois esse livro que a Mirella citou, eu vou deixar ele indicado depois ali na caixinha dos comentários para quem tiver interesse, porque ali é muito detalhado todo o processo, o que acontece, é muito interessante. E a Ivone, ela é um espírito que viveu o suicídio, entende? Em outras encarnações. Então, assim, quando a gente vê esses espíritos escrevendo sobre determinadas temáticas, não é por acaso, né? A gente vê o Emmanuel na sua área da educação, a gente vê Joana na sua área psicológica. São espíritos que estão há muitas encarnações aprendendo, estudando, convivendo com a problemática humana nesses contextos. E a Ivone, ela tem essa vivência, né, de algumas, não sei se 4 encarnações passadas, não vou chutar, dizer aqui, porque é uma informação que eu já estudei, mas que realmente não me vem agora, mas ela tem essas vivências com o suicídio. Então, ela traz nessa vida essa capacidade, né, de mergulhar através da sua mediunidade no universo da realidade de um suicida, uma realidade que é verdadeira para ela. E eu não digo só para ela, né? Porque tem o suicídio involuntário e tem o voluntário. A gente viu ali o da loucura, né? Que os espíritos que Kardec cita através do Evangelho. A pessoa ali ela pode estar tomada por uma obsessão muito grande, ela pode estar tomada por essa loucura, então ela está fora da consciência. Não quer dizer que ela não vai ter responsabilidade, quer dizer que existem outros fatores corresponsáveis, né? Se for uma obsessão, o outro espírito também tem responsabilidade, e assim sucessivamente. Então não existe uma fórmula, mas esses espíritos eles colocam muito do seu gabarito e tem o suicídio involuntário, que é aquele que a gente comete todo dia quando faz mal e abrevia a própria vida, né? A gente faz mal a si mesmo, a gente não cuida do próprio corpo, a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida do nosso equilíbrio, e isso diminui, né? Quando a gente estuda a fisiologia da desencarnação, tem alguns livros do Chico que trabalham esse tema, né? Então, quando a gente, por André Luiz, então, quando a gente estuda esse processo, a gente vê os espíritos dizendo que são raros os espíritos que eles chamam completistas, né? São raros os espíritos que são completistas, ou seja, que vivem o tempo que estava designado pela sua energia vital sobre a Terra. Raros. Então, o restante tem tudo suicídio involuntário. Deixa eu dar alguns exemplos de suicídio involuntário, talvez para quem nunca tenha visto sobre isso. É considerado suicídio involuntário tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso corpo, por exemplo, excesso de bebida, excesso de comida, todos os excessos, né? Tudo aquilo que pode provocar a abreviação da nossa morte em função de algo que não, em função de algo externo, né? Que não foi programado, né? Então, quando a gente coloca a nossa vida em risco por qualquer motivo, isso é considerado um suicídio involuntário. Então, a gente tem que ter atenção, porque eu li, não lembro onde agora, que é nosso corpo, é a nossa casa, né? Nós ganhamos emprestado esse corpo e nós temos que cuidar dele. Mas a nossa ignorância não deixa muito, né?
a preguiça, a ignorância. É isso mesmo. Porque cada uma dessas coisas, ela faz você desperdiçar essa energia vital, faz você comprometer os órgãos físicos, né? Inclusive, em alguns casos, o câncer, tá, gente? Nem todos os casos de doenças tipo câncer, que poderiam, né? Antigamente levava muito mais à morte do que hoje. Em alguns casos, ele é causado pelo nosso estilo de vida. Não é uma coisa designada, né? Então, a gente tem que só tomar cuidado com isso. Gente que fumou por muitos anos e dali desenvolveu um câncer de pulmão, exemplo, né? Pode ser e pode não ser. Então, assim, isso tudo são coisas que a gente vai entender mais lá na frente, quando a hora chegar, né? Mas a gente tem que tentar cuidar do nosso templo, da nossa casa, né? Porque nós temos essas matrizes, às vezes, no perispírito, né? E é a nossa... Até o estilo mental, né? Você está falando da parte do corpo, e o nosso padrão mental, ele provoca o adoecimento, então... Físico e mental, É por isso que os espíritos dizem, né? São raros os completistas, são raras as pessoas que vêm e morrem com a quantidade de ano que estava prevista. Sim. Porque a maioria de nós é suicida involuntário. Então, é uma reflexão, né, que é para a gente pensar nesses aspectos e, principalmente, na gente pensar nas nossas loucuras, né? Quando eu dei o exemplo do que eu falei, era um momento de loucura. Então, um momento ali em que você acessa uma dor que te porta à loucura, e naquele momento, né, qual é o movimento que você faz? Então, vai precisar olhar com muito amor para sair dessa realidade, né, fantasiosa e, principalmente, trabalhar o amor pela vida, a força, a fé, né? Se a gente não tem fé na vida, igual fala lá no Evangelho, é muito difícil a gente suportar, porque a vida ela é feita de desafios. Ela é feita de dores para serem superadas. Ela é feita desses desafios nos quais nós crescemos. E se a gente se comporta como uma criança, querendo estar ali só do bom, do melhor, né? Não quer ter nenhum problema, é porque a gente nem acredita na nossa própria força, não acredita na bondade de Deus e também não acredita que tudo isso tem um sentido, tem uma razão e que não consegue ver o quanto tudo isso está te fazendo evoluir, né? Tem a mente poluída, a mente negativa, essa mente negativa que nos porta cada vez mais a só olhar o lado mal das coisas, viciada realmente. Então, acho que do nosso estudo de hoje ficaria o convite para que quem conscientemente está com esse tipo de pensamento, né, não adianta esconder, ele está ali, né? De repente é o momento de colocar isso para fora, procure ajuda. É muito difícil às vezes fazer isso sozinho, né? Então procure ajuda. Já tem muita bibliografia desse assunto espírita que dá para a gente conseguir de diversas maneiras. De repente, quem precisar, procure inicialmente um centro espírita, se é algo que cala no seu coração. Não fique nesse sofrimento sozinho, não precisa, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos. É verdade. Então, o convite é esse, né? Quem não está consciente ainda dessa situação, de repente comece a pensar, né? Eu inconscientemente, será que eu estou provocando isso de alguma maneira, né? E pouco a pouco para a gente ir conhecendo profundamente quem somos e o que trazemos, né? Para ir tentando amenizar e conhecer a situação e trabalhar ela para que a gente consiga desenvolver da melhor maneira possível o nosso amadurecimento do espírito, né? Que assim seja. Algum comentário mais sobre o estudo de hoje? Como você falou, tem que se aprofundar quando essa questão bate para você, né? Que cada um tem essa autorresponsabilidade de trabalhar as suas dores e desabrochar a sua força para o enfrentamento na vida, porque todos nós temos a condição, somos dotados da capacidade e precisamos entrar nesse fluxo de vida e de amor que leva à saúde e que muitas vezes leva à nossa salvação, porque as consequências de um ato como o suicídio, ela é muito difícil e os espíritos, né, deixam aí todas as dicas, todos os caminhos para a gente ler, para a gente se aprofundar, para a gente conhecer essa realidade que muitas vezes a gente já passou.
em outras existências onde a gente já cometeu esse tipo de fuga e agora a gente está aqui para conseguir, né, o êxito da nossa vida e da nossa felicidade. Com as provações da Terra, Má, o que que tem? Gente, esse pensamento de suicídio, muitas vezes ele não é, a gente classifica, né, porque a gente tem preconceito, tabu para falar sobre isso, ele não é somente de pessoas que a gente julga doentes, tá? Tem gente que se julga saudável que pensa nisso. Então, né, vamos dar vazão para esse pensamento, vamos dar vazão para tentar entender da onde vem, vamos tentar falar sobre isso, colocar isso para fora, porque enquanto tiver dentro tão profundo ali, essa dor, ela não consegue se movimentar, né? Então, assim, o preconceito de que, imagina, nunca pensei nisso, com aquele medo, né? Aquele medo de olhar para dentro e pensar que, de repente, eu já pensei nisso em algum momento. Porque as pessoas olham para a superficialidade, né? Tem que olhar para os momentos de crise, né? Tem que olhar para os momentos de dor profunda. Né? Tem gente mais grave, sim, né? Tem muita gente que já vem se suicidando há várias encarnações, né? E você está tendo uma oportunidade. E você tem que aproveitar, senão Deus vai, né? O universo, a vida vai te colocar numa expiação, numa forma que você possa vir passar esse tempo aqui. A gente vê os testemunhos dos espíritos, né? De gente que se suicidou 1, 2, 3, 4 vidas, chegou uma outra, encarnou ali como quase um vegetal em cima de uma cama, né? Para conseguir passar uma vida sem se matar, porque ali a expiação ela restitui a sua capacidade de seguir adiante, né? Então, por uma imposição divina, e ali a pessoa precisou, né? Não tinha como se matar, não tinha movimento da mão, não tinha de nada, né? Mas se tivesse, teria se matado. E aí, vamos dizer, o universo conspira a favor do desenvolvimento daquele espírito que precisa passar por ali. Então, às vezes, é a nossa última oportunidade, a gente não sabe há quanto tempo a gente está falindo, mas tem que encontrar o amor. Não adianta só mascarar a dor, ficar aqui, né, tentando, não vou me matar só por isso, não. Aproveita o conhecimento, aproveita o que você tem para poder desenvolver o máximo, né, dentro das próprias limitações, mas desenvolver o máximo do amor, da confiança, da fé que você deve ter perdido, né, que nós perdemos no decorrer da nossa trajetória. Isso. Tá bom, gente. Então, hoje eu considero um estudo muito especial, um estudo delicado, mas importante. Um tema que a gente pode começar a tirar os preconceitos e começar a pensar, pelo menos, sobre isso na vida de cada um de nós, né? Então, quer fazer o fechamento, Mi? Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos corações ao nosso Mestre Jesus, rogando a todos os bons espíritos, aqueles que nos assistem, aqueles vinculados aos trabalhos que nós viemos com nosso amor e dedicação realizar na Terra, que nós possamos nos conectar através da nossa mente, nos deixando transportar da Terra para um estágio mais alto, do corpo físico para um estado ainda mais evoluído do que o nosso, das nossas limitações para esse lugar mais alto de esperança, tendo sempre a certeza que reside dentro de cada um de nós e que nós precisamos, pela vontade, acessar esses gatilhos que nos fazem alcançar esses pontos mais altos, essas vibrações mais positivas, nos tirando daquele desespero temporário, da ilusão da matéria, daquela dor tão profunda que nos faz destruir tantas vezes a nós mesmos e sem qualquer consciência, presos numa cegueira completa, também causar destruição ao nosso redor, ferindo aqueles que nos amam, destruindo a paz da nossa família, a nossa paz interior. Então, que nesse momento nós possamos acionar essa força do espírito que se chama vontade, tendo desejo ardente de sair daquela sintonia de tamanha tristeza, de tamanha dor,
para uma sintonia de amor e de superação. Que nós tenhamos, Senhor Deus, essa sabedoria de saber que tanto a loucura como a sanidade residem dentro de cada um de nós, que nós podemos usar como um degrau para alcançar estágios mais superiores da alma, cada desafio que nós vivenciamos. Que possamos não temer esses momentos de loucura, esses momentos de profundo desequilíbrio ao qual somos tantas vezes convidados quando entramos na realidade profunda da nossa alma, quando entramos na realidade adoecida da nossa sombra. Que não possamos apenas temer, mas sim confiar em Deus, cuidando daquela nossa parte adoecida, permitindo que os bons espíritos possam doar as energias para a cura e que nós possamos dar vazão para que essa cura se proceda dentro de nós, para que ela se processe, porque nós precisamos dar a permissão. Então, envoltos nessa grande vibração de amor, que possamos dizer sim para tudo aquilo que portamos de loucura, de desequilíbrio, de doença, que tudo isso faz parte da nossa história, da nossa trajetória, e que nós não precisamos temer, e sim trabalhar com muito amor a saída desse estado de sofrimento que já passou para a realidade presente, na construção da nossa realidade futura, como desenvolvimento da nossa paz, da nossa saúde mental. Que Jesus nos proteja e que possamos estar sempre conscientes desse fluxo divino de cura em cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e até semana que vem. Até lá.